Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de biotecnologia, aplicando o conteúdo da biotecnologia nas ciências agrárias. Na aula passada, no nosso último encontro, nós falamos a respeito de PCR e falamos como a PCR contribui para a biotecnologia, sendo a ferramenta inicial de todas as aplicações biotecnológicas. E falamos sobre a constituição da PCR, seus objetivos, seus componentes, como ela é utilizada, como ela foi automatizada. E eu quero começar a aula mostrando para vocês as diferentes aplicações da PCR dentro da agronomia. Então eu estou usando aqui o Google Acadêmico para buscar artigos em português e utilizei os termos básicos, os termos prioritários da nossa busca, as PCR e a agronomia. E vejam o tanto de artigo que tem associado aqui. Ó. Vamos ver alguns deles. A avaliação através de RT-PCR da expressão de genes que codificam para enzimas de assimilação de nitrogênio em variantes de arroz, variedades de arroz. Rudes, o que é RT-PCR? A gente viu a estrutura básica do PCR. O PCR ele tem algumas variações. A gente tem o PCR em tempo real, a gente tem o PCR utilizando a transcrição reversa, que é o RT-PCR. Nós temos aqui o PCR em tempo real. Nós temos o Rapid PCR. Então, existem variações da aplicação da técnica. Mas o conceito básico é aquele que nós estudamos juntos na última aula, a amplificação de um determinado segmento de DNA a partir do desenho de primers, né, de iniciadores que identificam esse segmento de DNA dentro de uma sequência maior e multiplicam eles várias vezes. A partir dessa multiplicação, a gente tem várias aplicações desse processo. Então aqui a gente está vendo a expressão dos genes em arroz. A gente pode usar também o uso da técnica de PCR em tempo real para quantificação de bactérias diazotróficas endofíticas de tecidos de cana-de-açúcar. Então, aqui a gente está usando o PCR para verificar a expressão de um determinado gene, como aquele gene está sendo produzido pelo arroz em determinadas circunstâncias. Aqui a gente está vendo a quantificação de determinadas bactérias. Caracterização molecular entre e dentro de acessos de melancia através de Rapid PCR, otimização do protocolo de PCR para a sexagem de embriões bovinos nos estágios de pré-implementação. Então, a partir da PCR, você pode fazer a sexagem dos embriões num período de pré-implementação. Então, a gente tem uma aplicação enorme. Comparação entre ELISA e RT-PCR na detecção de vírus em parreiras no nordeste do Brasil. Ocorrência e distribuição de crisopídeos e de cerfídeos, inimigos naturais do inseto praga de citros do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma série de aplicações. Isso quando a gente coloca PCR e agronomia. A gente pode trocar os termos. Por exemplo, colocar aqui PCR e soja. A gente fazendo as pesquisas mais direcionadas, a gente tem identificação pela técnica de PCR e FRLP de aspergillus SP isolados de grão de soja e de milho. Identificação de gene de referência para análise de expressão por PCR quantitativo em tempo real em soja submetida à seca. Então a gente pode utilizar para o acompanhamento da expressão dos genes em determinadas circunstâncias. Então, eu quero analisar o desenvolvimento daquele cultivar na seca, eu quero analisar em estágio chuvoso, eu quero analisar com solo ácido, quero analisar com diferentes condições conforme a sua necessidade. É possível fazer utilizando a técnica de PCR. Então, aqui a gente tem a identificação e análise da expressão de genes relacionados com a tolerância à seca em soja através de microarranjo de DNA e PCR em tempo real. Então, a gente tem uma infinidade de aplicações. A gente pode fazer outra busca por PCR e cultivares, né? Que aí é outra pesquisa mais ampla. Desenho de cultivares de cenoura em função da água e solo. Aqui acho que não tem o termo PCR, ou pelo menos ele não está aparecendo aqui. Identificação por PCR de alelos S associados à compatibilidade gametofítica entre
ameixeiras japonesas. Então, a gente tem uma infinidade de aplicações da PCR dentro da área da agronomia. Então, esses artigos, nós vamos trabalhar com um deles para ver como são abordadas essas informações. Mas, para hoje, a gente tem, a partir do conhecimento que nós estabelecemos na PCR, um novo desafio, que é o seguinte: essa é a imagem da estrutura do nosso DNA. A estrutura do nosso DNA é uma dupla fita em alfa-hélice com as ligações entre os nucleotídeos do tipo pontes de hidrogênio. A partir desta imagem, muitos de nós achamos que vamos verificar a amplificação do PCR desse modo. Vou lhes apresentar o resultado de uma PCR. Depois que você termina uma PCR, o resultado dela é chamado de produto de PCR. É esse elemento aqui. Todos os nossos bilhões de fragmentos de DNA estão aqui dentro. Estão conseguindo ver? Não estão conseguindo. Olha aí de novo. Tem certeza? É isso mesmo. Não dá para ver, ele não é detectável a olho nu. Se ele não é detectável a olho nu, eu te pergunto, como é que tu vai fazer para saber se a tua PCR deu certo ou não? Como é que tu verifica o resultado dessa PCR? A aula é remota, mas ainda tem as perguntas. Veja aí, o que vem à sua cabeça? Ampliar a molécula é interessante. Mas o microscópio necessário para a utilização, para verificação da molécula de DNA é um microscópio eletrônico de varredura, equipamento de milhões de dólares, tá? Então não é todo laboratório que a gente vai conseguir ter esse equipamento. Então a gente tem que usar outra estratégia. Como é que você faz para ver uma coisa que está à sua volta, mas não pode ser detectada? Raio-X é interessante. Antigamente era feita assim, as difrações de raio-x, utilizando o magnetismo, também eram utilizados para ver a estrutura do DNA, mas novamente é uma estratégia muito elaborada para um uso rotineiro, né? Que mais? Visão térmica não dá. Visão térmica não dá porque o DNA ele não gera calor. Reatividades químicas é outra interessante, é outra possibilidade interessante. Mas perceba que se você coloca o seu DNA em condições que possam ter reações químicas, você pode danificar esse DNA. E isso vai impedir que você consiga utilizá-lo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Exatamente, é difícil saber, não é? Então, o que a gente tem como nosso problema de hoje é... Perdão, como podemos visualizar o produto de PCR? Esse é o nosso problema. É a partir desse problema que nós vamos desenvolver a nossa aula e alcançar os nossos objetivos de aprendizagem, ok? Então, tudo que for interessante para você a respeito de como detectar o produto de PCR, o resultado da reação em cadeia da polimerase, você vai anotando aí para a gente discutir depois. Aqui nós temos os objetivos de aprendizagem. Entender a técnica de eletroforese, conhecer as diferenças entre eletroforese em gel de agarose e SDS-PAGE, avaliar as formas de revelação dos géis. O que, Rudes? Que monte de coisas são essas? Isso são os objetivos que nós queremos que você se concentre durante a aula, durante o desenvolvimento da aula, ok? Nós vamos utilizar um material didático de livre acesso elaborado pela professora Elisa Beatriz Prestes. A professora Elisa Beatriz foi a professora substituta da UFRJ, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E durante um curso de férias, ela elaborou esse material didático e disponibilizou. Então, é só você procurar na internet, no Google, lá, eletroforese de DNA, Elisa Beatriz Prestes, que você vai ter acesso a esse material aqui, que está disponível. Tudo bem? Então, a partir desse material, nós vamos resolver o nosso problema e alcançar os nossos objetivos de aprendizagem. Primeiro, um breve histórico do que é a eletroforese, né? Arne Tiselius foi o inventor da técnica para DNA, tudo bem?
Esse camarada aqui, ele descreve a técnica para DNA e ele ganha um prêmio Nobel de Química de 1948, tá? Aqui, ele tem esse trabalho publicado aqui, que é eletroforese e análise de dissolução do vírus da AIDS, uma investigação de substâncias com alto peso molecular e os seus produtos de quebra, os produtos de fragmentação, tá? Então, a eletroforese de DNA ela é elaborada a partir de 1970, quando a Articelius já tinha estabelecido a técnica para proteínas e outras aplicações dessa magnitude. Então, a gente começa a avaliar partículas ou substâncias com pesos moleculares a partir do desenvolvimento dessa técnica de eletroforese. E no que ela está baseada? Ela está baseada na estrutura do nosso DNA. O nosso DNA ele é composto pelos nossos nucleotídeos, e cada nucleotídeo é composto por um açúcar, que é uma pentose, associado a um grupo fosfato e a sua base nitrogenada. A base nitrogenada é a citosina, a guanina, a timina e a uracila. E esses elementos aqui que se modificam. A pentose e o grupamento fosfato, eles são comuns a todos os 5 nucleotídeos, A, T, G, C e U. Adenina, timina, guanina, citosina e uracila. O que vai mudar é apenas a base nitrogenada. Olha, então eu tenho uma estrutura química conservada aqui entre os diferentes elementos. Então eu posso explorar essa estrutura química aqui para utilizá-la como ferramenta na visualização dessas moléculas como produto de PCR. Baseado nessas características químicas, o que nós sabemos? Sabemos que o pH do DNA é neutro e ele tem uma carga relativa negativa. Sua estrutura tem uma carga relativa negativa. Essa daqui é um elemento, é a estrutura de um RNA. Tudo bem? Como é que eu sei? O RNA ele tem essas duas hidroxilas aqui, ó. Enquanto o DNA ele perde uma dessas hidroxilas e só fica com uma. A hidroxila do carbono 2, ele só tem a hidroxila do carbono 3. Isso faz com que ele seja um ácido desoxirribonucleico. Por que desox? Porque ele perdeu uma hidroxila, enquanto que o RNA é o ácido ribonucleico. Por que ribonucleico? Porque ele tem as duas hidroxilas. Então é fácil identificar se um nucleotídeo é de DNA ou de RNA avaliando a sua pentose. Se o açúcar associado a ele tiver as duas hidroxilas, é RNA, ácido ribonucleico. Se tiver apenas uma hidroxila, é DNA, ácido deox, porque perdeu uma hidroxila, ribonucleico. E quando a gente portuguesou o termo ácido deox, ele ficou ácido desoxirribonucleico, tá? Mas o termo em inglês é ácido deoxirribonucleico, perdendo a hidroxila. Então, como é que a gente faz isso, Hudson? A gente vai fazer o seguinte, a gente tem aqui o nosso DNA. Lá no nosso PCR, a gente viu que a gente tem diferentes fragmentos de DNA, de diferentes tamanhos. A gente tem uma maior abundância do nosso fragmento selecionado pelo PCR. Mas a gente vai ter o DNA molde, que é enorme, fragmentos diferentes tamanhos por causa do processo de elongação. E como é que a gente vai fazer a visualização desse material tão heterogêneo? Primeiro, a gente vai precisar separar eles em seus relativos tamanhos. Como é que eu faço isso? Selecionando através de uma peneira, através de uma rede. Imagina só que você vai pescar e você quer usar uma rede para pegar pirarucus grandes, pirarucus de 90, 120 quilos, tudo bem? Agora que a pesca do pirarucu está liberada, você vai usar a rede para pegar pirarucu grande. Você vai usar uma malha pequena ou uma malha grande? Exatamente, a malha grande. Por que você não vai usar a malha pequena? Exato, você vai acabar pegando peixes menores e pirarucus fora da medida que você quer. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a medida da malha, da rede, do tamanho do que você espera pegar o pirarucu. Então, a gente vai utilizar uma rede para separar esses diferentes fragmentos.
Como é que essa rede vai separar esses fragmentos? Imagina o seguinte, esses fragmentos aqui estão aqui no início da rede. E eles vão migrar por essa rede até o final, chegando nessa região, ok? Os de menor tamanho têm mais facilidades por passar pelo poro da rede, não é isso? Enquanto que o de maior tamanho vão precisar ter mais tempo para se movimentar, porque ele vai ter que passar um pedaço, depois ele vai ter que se dobrar novamente, passar outro pedaço e indo sucessivamente. Isso quer dizer que na eletroforese, os fragmentos de DNA correm mais rápido, eles se deslocam mais rápido. Correr é um termo de laboratório, então quando a gente vai falar, a gente vai correr uma eletroforese. Por quê? Porque você vai promover a migração do segmento de DNA pela rede. E enquanto que os fragmentos maiores vão levar mais tempo. Isso vai fazer com que haja a separação desses fragmentos pelo tamanho. Não é isso? Fragmentos menores mais rápidos, fragmentos maiores mais lentos. Imagina eu, com 280 quilos, tendo que correr uma corrida de obstáculos com um aluno e uma aluna, cada um pesando 60 quilos. Quem é que vai chegar primeiro no final da trajetória? Exato. Tanto o aluno quanto a aluna vão chegar primeiro. Por quê? Porque eles têm menos massa a deslocar. Eu, com 240 quilos, vou ter que colocar primeiro, apoiar a minha barriga em cima da trave. Aí vou ter que passar uma perna, depois eu passo a outra. Enquanto que eles, como são mais novos, mais elásticos, conseguem passar sem tocar na barreira. Isso faz com que eles ganhem velocidade e a gente chegue em tempos diferentes. Eles chegando primeiro e eu chegando depois. Então a migração é importante de acordo com o tamanho da minha rede e do tamanho do fragmento. Outra coisa importante, o que faz o DNA migrar? Estou vendo ali cátodo, estou vendo ali ânodo, o que é isso? Cátodo é o eletrodo, é a parte do equipamento que gera corrente negativa. E ânodo é a parte do equipamento que gera corrente positiva. Beleza. Então eu vou começar com o meu DNA próximo do cátodo. Por que isso? Não sabe? Não vem nada na cabeça? Ainda agora a gente falou uma informação muito interessante. Falou que o DNA tem pH neutro e ele tem carga negativa, exatamente. Então, se ele tem carga negativa, quando eu coloco ele próximo do cátodo, próximo da corrente elétrica com carga negativa, o que vai acontecer com eles? Vão se aproximar ou eles vão se repelir? Exatamente. Negativo com negativo, eles se repelem. Então, ele vai naturalmente se afastar dessa região. E do outro ponto, na outra extremidade da rede, nós temos o ânodo, a região que promove as cargas positivas. Negativo com positivo vão se atrair. Então, enquanto o cátodo repulsa o DNA, o ânodo atrai o DNA. E essa repulsão e atração somadas é que são as forças de deslocamento do DNA através da rede. Então, o que a gente chama de eletroforese, forese é análise. Tá? E eletro é a energia gerada, a eletricidade gerada a partir desses elementos. Então a gente vai gerar um campo elétrico com uma carga negativa e uma carga positiva, que vai gerar esse campo, e o campo vai propelir, vai empurrar as sequências de DNA através da nossa rede. Quanto menor os fragmentos de DNA, melhor são feitos a separação, mais rápido eles correm. Quanto maior os fragmentos de DNA, mais dificuldades eles têm para fazer o deslocamento nessa rede. Ok? Beleza, Ruth, estou ligado. Então eu peguei meu fragmento, meu produto de PCR, que é invisível, coloquei junto de uma rede e apliquei uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai propelir esse fragmento de DNA, empurrando do polo negativo para o polo positivo, e ele, pelo tamanho do tamanho do DNA, eles vão migrar com mais ou menos facilidade. O que eu não entendi ainda é o que é essa rede, porque quando eu vou pescar pirarucu, eu sei qual é
como é que é feita a rede. Ela é feita daquelas linhas de nylon lá, feito naqueles nós, aqueles pescadores manuais fazem aquelas redes, as coisas mais lindas do mundo, aquelas redes para fazer a pesca. Mas e essa rede que vai detectar o DNA aí? Ela é feita de quê? Ela pode ser feita de dois materiais. O primeiro material é a agarose. A gente vai ver a característica desse carboidrato. Só quero que você saiba agora que a rede pode ser feita de agarose, que é um tipo de carboidrato, e ela pode ser feita de poliacrilamida. Por que poliacrilamida? Porque você vai usar dois tipos de acrilamida. A bisacrilamida e a NN-metilacrilamida. A combinação desses dois elementos químicos mais dois catalisadores vai formar essa rede desse polímero aqui chamado de acrilamida. Tudo bem? A gente vai ver isso daqui a pouco. E a gente tem, a partir das redes, diferentes formas de fazer o campo elétrico dentro da eletroforese. Na eletroforese, a gente vai usar o que a gente chama de cubas, tá? Essa polo negativo, polo positivo. Polo negativo, polo positivo. Lembra lá da bateria do seu carro, a bateria da sua moto, a bateria da sua elétrica, que tem os polos? Nossas cubas de eletroforese, elas também têm esses polos. E você tem que ter cuidado ao colocar esses polos, porque se você coloca a tampa invertida, você queima o equipamento. Então o polo negativo, a tampa do polo negativo tem que estar aqui nessa região. Está identificado aqui, pode ficar despreocupado, que aqui na tampa e aqui nessa região tem a identificação além da cor, né? A carga negativa é o preto, assim na bateria da moto, do carro, da elétrica, e o polo positivo é o vermelho, assim como no carro, na moto e na elétrica. Agora, Hudson, são duas cubas diferentes. Por que isso? Porque o gel de poliacrilamida, esse daqui, aquele que a gente viu, ele corre na vertical. Enquanto que o gel de agarose, ele corre na horizontal. Por que isso, Hudson? Por causa da estrutura do gel. Tá? O gel de poliacrilamida, a gente vai ver, ele fica entre duas placas de vidro. Então, isso permite com que ele seja colocado na vertical. O gel de agarose, ele é uma gelatina. Se eu colocar ele na vertical, ele vai quebrar. Então, eu preciso colocar ele na horizontal, que aí o suporte dele vai resistir à pressão do ambiente, ok? Aqui dentro a gente vai gerar os campos elétricos ligando essas cubas a uma fonte elétrica. A fonte elétrica a gente vai trabalhar daqui a pouco, estabelecendo quais são as condições de corrida, as condições de movimentação do DNA a partir da eletroforese. Esse aqui é um gel de agarose, vejam só, ele é essa gelatina aqui, ó. Aqui eles fizeram esse gel bem grosso, e aqui a gente está vendo, ó, as diferentes bandas de DNA. Tá vendo esses fragmentos aqui? Esses fragmentos que estão mais em cima, eles são maiores ou são menores do que esses fragmentos aqui mais embaixo? São maiores, exatamente. Por que é maior? Exato. Conforme eles precisam correr pela rede, eles têm mais dificuldade de se deslocar e fazem um percurso menor comparado a fragmentos menores. Então, aqui a gente consegue ver como diferentes fragmentos de DNA se movimentam de forma diferentes. E aqui a gente tem milhares desses fragmentos. Hudson, no começo da aula, você mostrou um tubo incolor, que não dava para ver. Por que eu estou conseguindo ver na agarose? O que a agarose tem que me permite ver esses fragmentos de DNA aqui? A agarose, a gente vai adicionar um corante na agarose. E esse corante é que nos permite verificar o resultado da nossa PCR. Outra coisa que eu estou vendo aqui, Hudson, é por que tem umas bandas fraquinhas e outras bandas fortes. Por que umas quase não dá para ver e outras são muito intensas? Isso daqui é por causa da quantidade. A eletroforese vai também permitir que você quantifique o DNA que você produziu a partir da PCR. Além de verificar o DNA, você também pode quantificar esse DNA a partir das diferentes
as diferentes intensidades luminosas, tá? A verificação a olho nu é só uma estimativa, tá? Então é tipo você olhar uma pessoa, qual é a altura daquela pessoa? Você olha e fala, ó, mais ou menos uns 50, uns 70. Existem equipamentos óticos que permitem fazer a medição precisa disso. Então você vai fazer a medição exata da quantidade de material que tem em cada uma das suas amostras. E existem métodos também que permitem que você faça isso sem passar pela eletroforese, mas aí você não vai ter certeza se seu material, se o produto do seu PCR foi amplificado de maneira adequada, se ele não tem nenhuma contaminação, se ele não passou por nenhum processo de quebra, de o que a gente chama de desnaturação. Então isso daqui vai nos permitir, a eletroforese vai nos permitir avaliar a qualidade do produto de PCR que você gerou a partir da técnica que nós conhecemos. Você extrai o DNA de um organismo vivo, utiliza o PCR para multiplicar milhares de vezes, milhões de vezes um determinado segmento de DNA. Mas isso pode não acontecer da maneira adequada, pode sofrer contaminações. Como assim, Hudson? Quando você está aqui, ó, coletando seu material e está conversando com seu amigo aqui de laboratório e falar, olha, quando eu terminar isso daqui, vamos ficar rico, vamos patentear nossos experimentos, os nossos cultivares, e isso, enquanto você está falando, sua saliva está sendo emitida no ambiente. Parte dessa saliva carrega células da mucosa oral, e as células da mucosa oral têm DNA. O que acontece? Quando você joga essa célula da mucosa oral dentro do seu tubo de análise, ela pode contaminar esse material. E aí a contaminação do material leva a falhas no processos sucessivos de biotecnologia. Então, para que você tenha certeza de que está tudo dentro dos conformes, cada passo de experimento deve vir seguido de um passo de confirmação. Então, seu primeiro passo é o PCR. Então, a primeira coisa é confirmar que o PCR deu certo. Como você faz isso? Através do processo de eletroforese. Esse é o gel na horizontal, a eletroforese em gel de agarose. Anotem aí, o gel de agarose sempre é na horizontal, e o gel de poliacrilamida sempre é na vertical. Esse aqui é o resultado de um gel de poliacrilamida, tá? Esses diferentes segmentos aqui, ó, também são de acordo com os diferentes tamanhos do DNA. Então, diferentes segmentos têm diferentes tempo ou diferentes distâncias de corrida em uma determinada malha, em uma determinada rede. Isso vai permitir com que você verifique a qualidade do seu material genético e também vai permitir que você veja os possíveis erros cometidos durante a técnica que você acabou de desenvolver. Ah, mas Hudson, então a gente não precisa fazer revelações químicas, a gente não precisa usar microscopia eletrônica de varredura, nós não precisamos utilizar câmeras ultravioleta, precisamos usar câmeras térmicas para verificar o resultado do nosso DNA. Não, é uma técnica relativamente simples que usa o eletromagnetismo para gerar o deslocamento dos fragmentos de DNA em uma determinada malha. A malha vai conferir resistência a esse DNA, os fragmentos menores vão correr mais rápido, vão se deslocar mais rápido, os fragmentos maiores vão se deslocar mais lentamente, e isso vai permitir a separação e fazer a análise dessas circunstâncias. Você mostrou as cubas, são tão pequenininhos os equipamentos, são muito caros, né? Um equipamento daquele custa em 350, 450. As melhores, as que seu laboratório tem muito dinheiro, você pode gastar R$1.000 em uma cuba daquela, R$1.500. Mas nem sempre foi assim. Olha só o aparato que já foi necessário para produzir uma eletroforese. Aqui a gente tem um aparato completo para a eletroforese, tá? Esses trambolhos todos aqui era a fonte utilizada pela energia. Esse daqui são as cubas, a forma com que a gente
como é que é? Miniaturizou, obrigado, isso mesmo. A forma com que a gente miniaturizou esses equipamentos, ele está proporcionalmente relacionado ao nosso desenvolvimento tecnológico. Agora, Hudson, poliaquilamida e agarose são redes diferentes. Você falou que quando eu quero pescar pirarucus, eu uso diferentes tipos de malhas. A rede muda de acordo com os seus objetivos? Muda. A eletroforese vai ter uma relação importante entre tamanho da sua amostra, resistência provocada pela sua malha, pela sua rede, e a potência do campo eletromagnético. Essas três variáveis é que vão lhe permitir fazer uma migração de melhor ou de menor qualidade. Se você tem fragmentos muito pequenos e usa malhas muito grandes, você não tem separação, concorda? Exatamente. Se você quer, por exemplo, pescar alevino, quer pescar lambari, adianta você colocar uma malha para pirarucu? Não, porque os lambaris vão passar direto por eles, não há separação. A malha não gera resistência a eles, não é isso? Se você quer pescar lambari, você vai diminuir a malha da sua rede. Então a gente tem uns tamanhos associados, tá? Então a poliacrilamida, ela tem alguns pesos ideais. A poliacrilamida, ela é utilizada para fragmentos de até 10 pares de bases e até 3.000 pares de base. O que é isso, Hudson? 10 pares de base, 3.000 pares de base. A gente viu que o nosso DNA ele é formado pelas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina citosina e guanina. Adenina, timina, citosina e guanina. Obrigado. Adenina, timina, citosina e guanina. E a gente viu que essas bases nitrogenadas, elas estão pareadas, elas formam pares, não é isso? Então a gente tem adenina com timina, timina com adenina, guanina com citosina, citosina com guanina. Então, a gente viu que a estrutura do nosso DNA é uma dupla hélice. Então, para cada base, eu tenho o seu par. Então, quando eu digo 10 pares de base, eu estou falando um fragmento com uma sequência de 10 nucleotídeos associados aos seus pares. Então, eu tenho os pares de base. Então, vamos lá. Eu tenho A, T, G, C, não estou contando T, A e G. Esses são os meus nucleotídeos, é a extensão do meu fragmento, são 10. Associados a eles, eu tenho seus pares, então por isso que a gente diz 10 pares de base. 3.000 pares de base são 3.000 nucleotídeos associados aos seus pares na dupla fita, ok? Percebam aqui, 10 pares de base. É muito pequenininho. É muito pequenininho. Então, os géis de poliacrilamida, eles são mais indicados quando você está querendo pescar lambari. Tudo bem? Quando o seu fragmento de DNA é muito pequeno, é melhor usar o gel de poliacrilamida, porque ele tem uma capacidade maior de separação desses fragmentos menores. Quando você quer pescar peixes mais graúdos, é melhor usar o gel de agarose, de 100 pares de base a 60.000 pares de base. QB é quilobase, tá? O K é sempre 1.000, tá? Então, fulano de tal ganhou 1,5 kg no Big Brother. 1,5 kg. 1,5 kg é 1,5 milhão, né? Fulano de tal tem 200k de seguidores, são 200.000 seguidores. Eu perdi 22 quilogramas durante as férias. Isso significa que você perdeu 22.000 gramas. Eu percorri 4.000 quilômetros de carro durante as férias. Isso significa que você percorreu 4 milhões de metros, né? Que é 4.000 mais 1.000 metros. Então, isso a gente vai trazer também aqui para biotecnologia. Pares de base são as unidades, quilobases são os milhares. E as decibases? A gente não tem isso. É unidade, 1.000, milhão e bilhão, tá? No gigabase. Então, a gente tem fragmentos pequenos, a gente vai ter, é melhor utilizar a eletroforese utilizando o gel de poliacrilamida. Fragmentos maiores, de 100
pares de base a 60 mil pares de base, é melhor usar o gel de agarose. Ora, Hudson, mas 100 pares de base não está entre 10 pares de base e 3K? Sim. Eu posso usar esse fragmento tanto em poliacrilamida quanto em agarose. Pode. E 3.000 também eu posso usar em agarose, porque ele está entre 60 e 60. Pode. E quando eu posso usar os dois, qual é que eu escolho? O que lhe for mais conveniente, tá? As técnicas, elas são iguais, separando apenas a malha que você vai utilizar, a rede que você vai utilizar para fazer a separação dos fragmentos de DNA que você quer averiguar. Então, quando o seu laboratório está mais acostumado a trabalhar com poliacrilamida, na rotina, esse é o elemento que é utilizado. Quando o seu laboratório ou a sua área de trabalho está mais relacionado com a agarose, esse é o elemento de rotina. E o que é esse daqui, ó, PFGF? Aqui, esse tipo aqui é o campo eletropulsátil, né? Pulsado. Então, é eletroforese de campo pulsado. Esse indivíduo aqui é para fragmentos muito grandes, fragmentos do tamanho de cromossomos, de 50 mil bases até 10 milhões de bases. Então, conforme a gente está querendo avaliar um fragmento muito maior, quero avaliar um fragmento muito grande, um cromossomo inteiro, aí eu não posso mais utilizar nem o poliacrilamida, nem a agarose, porque aqui a gente está utilizando fragmentos muito maiores. Então aqui eu estou pescando lambari, aqui eu estou pescando pirarucu, e aqui é tubarão branco, tudo bem? Então, ó, são equipamentos diferentes, eu não pesco tubarão branco com rede, eu pesco tubarão branco com boia, eu coloco os anzóis lá feitos de aço lá na isca e coloco ele em boia, porque o tubarão branco pesa toneladas, né, de tamanho, então não posso usar a mesma estratégia. Aqui só para deixar, essa estratégia aqui ela é menos utilizada para a verificação de cromossomos ou de fragmentos muito maiores. Os mais comumente utilizados é a poliacrilamida e a agarose, mas a gente vai falar um pouco ainda sobre pulsed field. Agora, o que é essa agarose? O que é essa poliacrilamida, essa acrilamida que você fala? A agarose ela é um polissacarídeo, compostos de subunidades da lactose, né? Da galactose. Perdão, lactose é o açúcar do leite, da galactose. Aqui a gente tem esses corais que tem esse polissacarídeo. A gente retira esses corais, purifica essa agarose, formando uma substância que a gente chama de agar. Agar é uma gelatina. É como a nossa gelatina. Já fez aí um mousse na sua casa? Aqui já fez aquele pudim que não vai no forno. Aquele pudim que não faz no forno é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você derrete 2 coisinhas de gelatina, coloca o leite condensado, coloca alguma coisa, coloca na geladeira 2 horas. Quando você voltou da aula de biotecnologia, já está o pudim pronto para comer. O que vai para o forno ainda vai para o banho-maria, 40 minutos. Tem que esfriar para desenformar, é uma dor de cabeça enorme. O pudim de gelatina é muito melhor. É menos gostoso? É menos gostoso. Temos que convir com isso, mas é mais prático, né? E esse agar, ele é isolado a partir da parede celular dessas algas e desses corais. A partir disso, a gente constitui uma gelatina, e essa gelatina precisa ser corrida na horizontal, por causa da sua textura. Como é que tu prepara mousse aí na tua casa? Nunca preparou mousse? Rapaz, agora com tanta fruta que tem aí, a melhor coisa do mundo. Você bate um abacate, por exemplo, bate uma banana no liquidificador, passa numa peneira, mistura leite condensado, creme de leite e gelatina sem sabor, já virou uma mousse. Faz mousse de qualquer coisa. Esses dias eu fiz mousse de graviola, ficou sensacional. Ainda tem até um pouco de polpa aí. Como é que faz para derreter a gelatina? A gelatina você compra ela em pó, lá no supermercado, lá, gelatina sem sabor. Você joga direto no liquidificador e bate tudo? Não.
você precisa esquentar a gelatina. Você vai esquentar uma água e vai diluir a gelatina na água quente, e quando ela esfriar, ela polimeriza, ela forma as redes, formam esses agregados, e aí ela solidifica. O água é a mesma coisa, ele também é um carboidrato. Se você pegar o água e jogar em água gelada, não acontece nada. Ele continua lá, em pó no fundo, do recipiente, ele só vai estar molhado. Agora, quando você esquenta esse líquido que você utiliza, essas reações químicas dos carboidratos, elas se desconstituem, e quando eles esfriam, eles se reconstituem. O carboidrato que estava em pó vira agora a gelatina, vira agora o agar. E a partir desse agar é que a gente consegue fazer a avaliação do nosso material genético. Olha o que a professora Elisa trouxe para a gente aqui. Ó. Aqui do lado a gente tem a migração de fragmentos de DNA. No nosso jargão de laboratório, a gente chama isso aqui de bandas de DNA. Por que bandas? Porque eles são essas bandas aqui. Ó. Conforme o tamanho, há diferentes formas de migração. Agora, Hudson, eu posso ter diferentes redes utilizando agarose, posso ter diferentes tamanhos de rede utilizando poliacrilamida? Sim. Você pode fazer isso utilizando maior ou menor concentração desses polímeros em uma rede que você quer formar. Por exemplo, se você utiliza 0,3%, você gera uma gelatina muito molenga, ela fica parecendo uma água viva. Tá? Então é muito difícil de manipular ela. Mas você pode fazer, se você tiver bastante habilidade, para separar esses fragmentos de 5 a 60 quilobases. Né? 5.000 a 60.000 quilobases. Por que, Hudson? Olha só, menos agarose, o poro vai estar mais aberto ou ele vai estar mais fechado? O que você acha? Você coloca menos, é mais aberto ou é mais fechado? É mais aberto. As moléculas de agarose estão uma muito longe da outra, por isso que a consistência dela é muito gelatinosa. Isso favorece a corrida de fragmentos pequenos ou de fragmentos maiores? O poro está muito aberto. Imagina que sua malhadeira tem uma malha muito aberta. É para peixe pequeno ou para peixe grande? Exatamente, para peixes grandes. Então, quando você usa pouca linha, você faz malhas maiores. Quando você usa pouca agarose, você faz poros maiores. E poros maiores servem para separar fragmentos grandes de DNA. Ó, já está no limite aqui. A agarose é de 100 pares de base até 60.000 bases, não é? Então a gente aqui, ó, a 0,3 a gente já está entre 5 e 60, já está no limite máximo. Conforme eu aumento a concentração de agarose, eu diminuo a malha. Conforme eu diminuo a malha, menor são os fragmentos que eu consigo separar durante a corrida, durante o deslocamento desses fragmentos. Geralmente a gente usa a relação da concentração de agarose em relação ao tamanho do fragmento que você quer analisar. Fragmentos muito pequenos, maior concentração de agarose. Aqui, ó, são 2% de agarose. Isso significa 2 gramas para cada 100 ml de líquido que você utilizar para fazer o gel. Isso vai me permitir a separação de fragmentos de 0,1, 100 pares de base até 2.000 bases. Esse daqui com 2%, ele já está parecendo um tijolinho já. Ele não tem mais aquela consistência de gelatina, mas você gasta muita agarose. A agarose não é um reagente muito caro, mas não tem por que você fazer isso. Gastar muito, é melhor fazer um gel de poliacrilamida, que você vai gastar menos e aí vai economizar, vai ter os mesmos resultados, mas vai economizar no gasto dos reagentes. Aqui a gente tem a poliacrilamida. A acrilamida é um monômero, tá?
E a bisacrilamida, está aqui a acrilamida, como o nome diz, é a associação de duas acrilamidas. Então aqui eu tenho a acrilamida mais a bisacrilamida, formando a poliacrilamida. Um negócio importante, 29 monômeros de acrilamida para 1 de bisacrilamida. A bisacrilamida vai fazer a ponte, a organização desse polímero. Esse indivíduo, ele é corrido na vertical e ele é extremamente neurotóxico, tá? Então, o pó dele, para ser pesado, tem que ser pesado em ambiente adequado, com ventilação adequada, com utilização de máscara, utilização de óculos, porque o pó pode ser inalado muito facilmente e ele é absorvido pela mucosa nasal. Agora, quando ele está em líquido, quando ele já está dissolvido, aí ele é um pouco menos agressivo, né? Você não precisa de ter todos os cuidados de máscara, touca, óculos e ambiente ventilado. Você só precisa estar utilizando luvas para não entrar em contato direto com sua pele com o reagente. Então, a poliacrilamida ela é mais fácil de trabalhar em relação à agarose, porque ela fica em recipientes fechados, então você consegue manipular ela com mais facilidade. Enquanto que o gel de agarose, ele é aquela gelatina lá, então se você não tiver muito tato, você quebra ele, aí tem que fazer outras análises, para fazer a análise. Agora como é que isso aqui acontece? Eu tenho a acrilamida e a bisacrilamida. Eu tenho o persulfato de amônio e um outro reagente que se chama TMED, que é o polimerizador. Esses dois elementos aqui vão fazer a polimerização, o rearranjo químico desses indivíduos que estavam separados, reorganizando eles em malhas, fazendo com que haja a organização da rede. A reação é rápida de polimerização. Então, você prepara toda a reação, coloca o persulfato de amônia e, por fim, você vai colocar o TMED. O TMED é um negócio que... TMED é uma sigla para um nome estrambólico, tá? Eu nem sei o nome todo do negócio, que é um nome enorme. Mas todo mundo chama só de TMED. Até nas publicações fala TMED, tá? Não fala o nome todo do reagente. Ele é o catalisador, é ele que vai fazer a reação geral da reorganização da acrilamida e bisacrilamida formando o polímero, a poliacrilamida. Então quando você coloca, não demora muito, é coisa de 2 minutos a 3 minutos para polimerizar. Enquanto que a agarose, como você teve que esquentar ela, você tem que esperar ela esfriar para colocar no recipiente, porque senão a temperatura pode fazer com que o recipiente quebre. Então, a produção do gel, a polimerização do gel é mais rápido na utilização da eletroforese com poliacrilamida. O que acontece? Acontece que muitas vezes quando a gente está aprendendo a manipular o gel, o líquido polimeriza antes da gente terminar de colocar ele no recipiente. E aí isso faz com que a gente tenha que refazer todo o trabalho. Se o seu gel está demorando muito para polimerizar, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é porque o seu TMED já não está adequado, né? Já não está na validade adequada. Então você pode aumentar a quantidade de TMED ou substituir o TMED por um mais novo. Então, aqui agora que a gente já entendeu que é a eletroforese, a migração de fragmentos de DNA a partir do tamanho, da resistência causada pela rede, pelo gel e pela potência da campo eletromagnético, nós vamos ver o que influencia essa migração, essa análise. Tá? Então, primeira coisa é o tamanho. Como a gente já viu, quanto maior o tamanho de fragmento, menos ele vai conseguir se deslocar pela sua rede. Quanto maior o fragmento, menos ele vai se deslocar pela sua rede. Exatamente. Quanto menor o fragmento, mais ele vai conseguir se deslocar pelas suas redes. Então, fragmentos pequenos correm maiores distâncias que fragmentos grandes por causa da resistência do gel em relação a esses fragmentos.
Outra coisa que vai influenciar é a conformação da estrutura do seu DNA. Quando a gente está trabalhando com DNA proveniente de PCR, a gente tem um DNA linear. Então, a gente não vai nos preocupar com essa conformação. Mas se você fez a extração de DNA de uma bactéria, você fez a extração de DNA de um vírus, esses elementos têm diferentes formas de organização do material genético. Circular, relaxado, todos eles são circulares. Primeiro, a gente tem o circular, que é o que a gente chama de relaxado. A gente tem o enovelado e o superenovelado. Esse superenovelado, ele tem o mesmo tamanho desse aqui, ó, desse relaxado. Só que ele ocupa um volume menor. Então, ele vai correr como um fragmento menor, porque o que a gente está utilizando é o volume dele. Então, imagina só, você tem, o que eu vou usar para exemplificar? Me ajuda aí. Uma bola de papel, tudo bem? E essa bola de papel tem o mesmo tamanho. Quer dizer, você utilizou a mesma quantidade de papel para formar essa bola. Só que elas podem obter muito mais volumes. Quando você pega essa bola de papel que não está compactada e tenta jogar, ela vai mais longe ou vai mais perto? Vai perto, né? Porque primeiro ela está muito leve. Segundo, ela tem muita resistência. O ar segura muito ela. Mas, se você compactar ela, apertar essa bola de papel, ela vai continuar tendo a mesma quantidade de papel, só que em um volume muito menor. Quando você taca essa bola, ela vai mais longe ou vai mais perto? Exatamente, vai mais longe. Por quê? Porque, além dela ser mais pesada, mais pesada não é mais pesada, né, Hudson? Não. É a mesma quantidade? Exatamente. Ótima observação. Vai ter o mesmo peso, mas a densidade é exatamente isso. Obrigado. Consegui ouvir o seu pensamento aí. A densidade dela é que vai ser diferente. E isso vai fazer com que você jogue a bola mais longe, porque o arrasto ela vai ter menos resistência do ar durante o arrasto. Isso vai fazer com que ela vá mais longe. Então, o tamanho é o mesmo, mas a conformação de alguns fragmentos de DNA também podem influenciar nessa corrida. Aqui, ó, a gente tem as três bandas, tá vendo? Ó? Essa banda menor, essa banda que está mais embaixo, a gente interpretaria como se ela fosse menor, mas ela é do mesmo tamanho. O que acontece é que ela está super enovelada. Essa banda intermediária é essa banda enovelada aqui, e essa banda aqui de cima é a banda relaxada. Ora, Ruth, e como é que eu vou saber se meu DNA tá super enovelado, se ele está relaxado ou se ele está enovelado? Pela forma com que ele vai migrar aqui e pelo material que você está utilizando. Novamente, nossa avaliação sobre o material de PCR, a gente não leva em consideração isso porque todas as nossas estruturas são lineares. E aí, elas sendo lineares, a gente não tem esses três níveis de organização. A gente só vai ter esses três níveis de organização em elementos circulares. E esses elementos circulares são encontrados ou DNA bacteriano, ou DNA viral, ou outras estratégias que não a PCR, ok? Então, aqui ó, a gente tem a voltagem. Eu falei para vocês que a gente tem a malha do gel, o tamanho e o volume do fragmento e a voltagem. A voltagem vai determinar a intensidade do campo eletromagnético. E quanto maior a intensidade, maior a força de propulsão, a maior força que empurra esses fragmentos de DNA. Então, a gente tem uma taxa de migração do DNA linear, aquele que a gente obtém a partir da PCR, o DNA retinho, é proporcional à voltagem baixa aplicada. A gente tem dentro da fonte, essa aqui é a fonte que vai ligada à cuba. Tá vendo aqui, ó, o pretinho e o vermelhinho é o cabo da energia do polo negativo e do polo positivo vão ligados aqui e lá naquela cuba que a gente viu, para formar o campo eletromagnético. Aqui você pode fazer várias setagens. A principal setagem, voltagem, é a força forte, é a quantidade de energia dentro do campo.
a miliamperagem. A miliamperagem é a resistência que essa energia está sofrendo para gerar esse campo. A gente tem o líquido, que a gente vai ver daqui a pouco, tampão, a gente tem o gel, e esse campo ele vai sofrer uma resistência por essas duas condições. Essa resistência vai ser dada pela miliamperagem. Então, a faixa de separação diminui com o aumento da voltagem. Quanto mais forte você é o campo que você empurra o fragmento de DNA, menor é a separação. Quanto mais fraco é o campo, maior é a separação. Não consegue entender? Vou já te explicar. Deixa eu só recusar essa chamada aqui. Uma coisa que acontece comigo sempre, quando eu vou fazer tapioca. Vou lá, compro a goma de tapioca, o cara falou, peneirada hoje. Eu falo, beleza. Aí chega em casa, quando eu pego na goma de tapioca, ela tá cheia de pedras dentro. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que peneirar. O que acontece? Se eu pegar uma peneira muito fininha, o que acontece? Vai ser rápido ou vai ser devagar? Vai ser bem devagarzinho essa peneiragem, né? Bem lentamente. Por quê? Porque eu estou querendo separar em grãos muito pequenininhos. Dá uma preguiça danada de fazer isso. O que eu faço? Eu pego o escorredor de macarrão, que tem os poros maiores, né? Aí eu coloco lá e começo a mexer. É mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Agora eu pergunto para você. O escorredor de macarrão é rápido, a peneira é lento. Quem é que separa melhor? Exatamente, a peneira separa melhor, porque a gente tem uma fragmentação da goma, enquanto que no de macarrão a gente deixa ela mais grossa. Acontece a mesma coisa com a força do campo elétrico. Quando você tem um campo elétrico muito forte, você está empurrando todas elas juntas. Hudson, mas o fragmento menor não tem mais facilidade, então ele não sairia na frente, ele vai sair na frente. Só que fragmentos próximos vão correr juntos, porque a força está sendo muito rápida. Então um fragmento, vamos lá, de 100 pares de base e um fragmento de 120 pares de base eram para se separar. Mas como a força elétrica está sendo muito forte, os dois estão correndo juntos. A gente não tem uma separação adequada. Agora, quando a gente diminui a voltagem, você diminui a intensidade do campo eletromagnético, fazendo com que esses fragmentos que têm 100, 120 pares de base consigam se separar. Porque você está dando tempo para eles fazerem isso. Só que a sua corrida leva mais tempo, assim como peneirar a goma na peneira comum leva mais tempo. Então a gente tem as direções do campo elétrico. Isso aqui é muito importante. A gente viu que o DNA tem carga negativa e ele deve ser aplicado próximo ao polo negativo. E ele deve migrar em direção ao polo positivo. O que acontece muitas vezes no laboratório? As pessoas erram ou se descuidam e colocam invertido o DNA. O DNA junto do polo positivo e longe do polo negativo, esperando que ele corra nessa direção. Mas o que vai acontecer? Ele vai correr nessa direção. E como a gente viu, os nossos géis têm limites. Eles têm limites lá. Se ela correr nessa direção, eles caem do nosso gel, eles saem do gel. E aí, sem entender o gel, não dá para visualizar, sem ter o gel, não tem como visualizar a nossa amostra. Aqui a gente tem um pouco falando sobre o Pulsed Field. O Pulsed Field é um equipamento diferente, ele também corre géis de agarose na horizontal, só que em vez de ele ter dois polos, ele tem vários polos, por isso que a gente chama de campo pulsátil, né? Então ele vai fazer as atrações primeiro assim, depois assim, e aí a gente vai ter essa corrida em 120 graus aqui, ó, das nossas amostras. Por que isso é importante? Porque a gente está correndo fragmentos muito grandes, a gente está correndo fragmentos do tamanho de cromossomos, então a gente precisa ter essa manobra para que eles consigam passar pelos poros da rede e se deslocando de maneira a fazer a separação desses fragmentos muito grandes. Aqui, para a gente finalizar, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como é feito o PCR. PCR não, a análise do PCR, a eletroforese. Então essa daqui é o que a gente chama de cama. É aqui onde vai o nosso gel de agarose.
A gente usa essa superfície de acrílico e usa essas borrachas para vedar essa superfície de acrílico, porque é aqui onde a gente vai depositar a nossa agarose ainda quente. Você pegou o pó de agarose, pesou de acordo com o tamanho do seu fragmento, 0,3%, 0,5%, 2% e esquentou. Aqui ó, vocês vão ver que a agarose é 1% aqui, ela mostra. Tá vendo? Enquanto ela está quente, ela é líquida. E ela vai vir para essa superfície plana, em uma superfície plana, para que não haja desnível, porque o desnível vai influenciar na forma com que ela migra. E a gente vai colocar aí essa estrutura branca que são chamados de pentes ou dentes. Essa estrutura branca que vai ser importante para formar os poços, onde a gente vai colocar nossas amostras. Agora que esfriou, houve a polimerização. E aí a agarose agora ficou fria. Dentro da nossa cuba de eletroforese, nós vamos usar um tampão. O que é um tampão? É água e sal. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a água pura é uma péssima condutora de eletricidade. Esse tampão é o TBE1X. Isso significa o quê? É o tampão tris, ácido bórico e EDTA. São os sais que a gente adicionou dentro da água. E esse por que 1X? Porque está uma vez concentrado. Tá vendo esses pocinhos, essas partes brancas? Eles foram formados pelos dentes. E é aqui onde vão ser colocadas nossas amostras. As amostras são colocadas aqui. E a partir disso, a gente coloca negativo no negativo, positivo no positivo. E faz a corrida dessa amostra. Aqui está setado o tempo, 20 minutos. Aqui a gente tem a miliamperagem, 120 volts. Tem a voltagem, 120 volts. E a amperagem aqui está livre, está 700 miliamperes. Então, quando eu aperto Start ou Run, dependendo ou corrida, dependendo da amostra, eu vou iniciar o campo eletromagnético. Isso, ó, com 10 minutos a gente tem o deslocamento. Com 20 minutos eu tenho um deslocamento ainda maior. Hudson, o que é esse negócio azul? A gente coloca junto da nossa amostra de DNA um tampão azul para mostrar para a gente aonde a nossa amostra está no gel, para eu conseguir acompanhar a migração e impedir que ela corra demais ou ela caia do gel. E outra coisa é que esse tampão ele tem glicerol e ele favorece que o meu material genético fique no fundo do poço, que ele não boie. Aqui ó, tem uma luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta vai excitar um corante que a gente coloca no gel, e esse corante vai mostrar nosso fragmento de DNA. E a partir daí a gente consegue ver se ele está adequado para o próximo passo da nossa avaliação ou se a gente tem que refazer o experimento de PCR até chegar num nível suficientemente bom para que outras técnicas de biotecnologia sejam aplicadas. Então, agora a gente sabe como o PCR ele é utilizado, seus reagentes e quais suas finalidades, e agora a gente sabe como visualizar se o resultado do nosso PCR ficou adequado para as nossas necessidades. Ok? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e até a próxima. Um abraço.